Você conhece a importância da cirurgia de catarata? A doença é responsável por casos de cegueira em todo o mundo. Lei federal proíbe gestantes de trabalhar em postos de combustíveis. Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado com ações educativas e ainda comerciantes criticam taxas cobradas em contas de energia. Hoje é terça-feira, 7 de junho, o Jornal da TVE está no ar. Olá! Vamos começar a edição de hoje falando sobre a situação da gripe H1N1 e casos suspeitos da doença em Campo Grande. Um homem de 59 anos pode ser mais uma vítima da gripe A. Ele morreu na unidade de pronto atendimento do bairro Universitário. Essa é a 33ª notificação de morte com suspeita de H1N1. Já a Santa Casa tem 6 crianças internadas com diagnóstico desse tipo de gripe. No hospital ao todo, tem 21 casos que foram notificados como suspeita, sendo 11 descartados, 6 confirmados e 4 ainda aguardam resultado. A catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo. A boa notícia é que ela é reversível com uma simples cirurgia. Serviço muito procurado na Caravana da Saúde. Nossa equipe foi conferir como é feito esse procedimento. A catarata é uma doença que acomete principalmente idosos. É como se a lente do olho envelhecesse. A vista fica embaçada e o paciente tem alteração no grau do óculos e não vê as cores nítidas. A gente vê as cores nítidas, mas só que vê mais a parte branca, tá entendendo? Que vê só aquela fumaça, como tá descendo a serra, tudo enfumaçado, gelo, tá entendendo? A gente enxerga muito pouco. Até, inclusive, a última firma que eu trabalhei, uma firma de São Paulo, quase que eu não passei nos exames porque a gente não enxergava. Essa multidão que está na fila veio em busca da cirurgia de catarata. Passaram por exames, triagem, até entrar no centro cirúrgico montado pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul. O serviço é gratuito e dura menos de 5 minutos. E em até 10 dias, o paciente já volta a enxergar. Dá até para arriscar dizer que o procedimento é milagroso. Seu expedito que o diga. Deus faz milagre, mas a cirurgia também está fazendo, graças a Deus. Muitas vezes a pessoa chega cega praticamente e ela sai daqui enxergando 90%, 100%, se não tiver nenhum outro problema ocular. Na cirurgia de catarata, o oftalmologista remove o cristalino opaco do olho e substitui por uma prótese transparente. O cristalino naturalmente ele é transparente e com a idade ele pode ficar opaco, né? E essa cirurgia consiste em se retirar essa catarata e implantar uma lente, uma prótese de cristalino, uma lente intraocular dentro do olho. A catarata é uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é responsável por quase 50% dos casos de cegueira do mundo. E se tratado precocemente, o paciente pode até evitar a perda da visão. Miriam pode se dizer vitoriosa, tem catarata congênita desde criança e por meio da cirurgia precoce, que hoje ela tem 3% da visão. Parece pouco, mas ela soube aproveitar. Eu não enxergava nada até os 7 anos de idade. Então, quando eu fiz a primeira cirurgia, eu comecei a enxergar esses 3% que eu enxergo. Também aprendi o braille, né? Embora eu consiga ler, dependendo do tamanho da letra, a fonte 36, eu consigo ler aproximando. E também tem o braille que me ajuda. E tem a tecnologia, né? Tem os computadores, que aqui no nosso caso nós usamos um leitor de tela, temos o NVDA e o JAWS, que são os leitores de tela que nos auxiliam. E os atendimentos da Caravana da Saúde já começaram a ser realizados no Hospital Regional aqui em Campo Grande. Os interessados acima de 55 anos ainda podem ser atendidos de forma espontânea. Basta ir ao local portando o documento pessoal e carteirinha do SUS. E hoje os atendimentos da caravana se iniciam na cidade de Sidrolândia, no Hospital Sociedade Beneficente Dona Eumíria Silvéria Barbosa. Estão programadas 200 cirurgias. E uma lei que entrou em vigor há pouco mais de um mês pode alterar o quadro de funcionários em locais como postos de combustíveis, por exemplo. É que a partir de agora, as mulheres que estão grávidas ou amamentando
não podem trabalhar em lugares considerados de risco. Simpáticas, delicadas e de uma gentileza que só elas demonstram. As mulheres fazem diferença no atendimento. Acontece que uma lei sancionada em maio pela então presidente da República, Dilma Rousseff, agora proíbe que a mulher trabalhe em lugares de risco, caso elas estejam grávidas ou amamentando. A nova lei começou a valer no dia 1º deste mês. Pela regra, mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem se aproximar, por exemplo, de bombas de combustível. E a função de abastecer deve ficar com os homens. Essa lei realmente traz um problema sério para o empresário, que ele tem que afastar imediatamente a funcionária do seu local de trabalho normal. Por exemplo, se ela trabalha na pista, ela tem que ser deslocada para o caixa ou para o setor administrativo do posto. E nem sempre o posto tem essa capacidade de absorver o número X de mulheres. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, atualmente existem mais de 500 mulheres trabalhando como frentistas no estado. Para o diretor executivo do sindicato, apesar de indicar somente a troca de função, a lei pode sim prejudicar o número de contratações de mulheres daqui para frente e até resultar em demissões. Momentaneamente, a gente está estudando uma nova maneira de ver como seriam essas contratações, e a nossa federação está entrando com uma ação, uma liminar, para tentar derrubar essa lei, porque na verdade são 35 mil postos no país. Você imagine isso em número de 10, 12 funcionários por posto a nível do Brasil, quanto que vai refletir num momento extremamente delicado com relação à mão de obra. Atenção, condutores de veículos. O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, divulga a lista de condutores que podem ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Segundo o Diário Oficial do Estado, dessa segunda-feira, os notificados têm 30 dias para recorrer. Conforme o DETRAN, cada condutor indicado pode ter cometido cerca de 10 infrações de trânsito. E o governo do estado celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com ações educativas. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico realizou o seminário Mato Grosso do Sul em sintonia com o meio ambiente. A iniciativa visa despertar essa reflexão tão importante para Mato Grosso do Sul. O tema desta edição da Semana do Meio Ambiente faz referência ao programa Produzir, Conservar e Incluir, e também ao Plano de Ação de Prevenção. De acordo com o secretário Jaime Verruc, esses projetos vêm para estimular o desenvolvimento econômico do Estado, alinhando a preservação do meio ambiente. Não é só a educação ambiental para as pessoas, mas para as empresas também, efetivamente cumprirem todo o seu papel. Quais são os impactos, o que ele tem que mitigar, como é que ele tem que monitorar água, ar. Então, acho que a Semana de Meio traz exatamente isso, a conciliação do desenvolvimento sustentável. O crescimento econômico aliado à questão dos impactos ambientais, isso gera desenvolvimento sustentável. Diversas atividades estão previstas para essa Semana da Ação, que visa conscientizar e instruir a população sobre os temas ambientais urgentes, com ênfase na preservação e sustentabilidade. Preservar o futuro é plantar agora. Nosso grande foco hoje é conseguir criar o Estado carbono neutro. Então, a nossa ideia é que o Estado do Mato Grosso do Sul seja o primeiro Estado, talvez no mundo, que consiga ser um Estado carbono neutro. Aquilo que ele emite, ele compensa. E para isso a gente precisa todo exatamente esse projeto de compensação na área rural, que as indústrias efetivamente que geram impacto também façam a sua contribuição ao Estado carbono neutro. E vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, nessa terça-feira, o céu fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva, exceto nas regiões sul e sudoeste, que fica nublado com névoa úmida e declínio na temperatura. Alguns municípios chegaram a registrar mínima de 9 graus. Já em Campo Grande, o dia fica nublado com pancadas de chuva. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de uma nova queda na temperatura na capital amanhã. As imagens que você acompanhou são aqui da sede da TV Educativa no Parque dos Poderes. E no próximo bloco, fisiculturismo. Conhece esse esporte? Para praticá-lo é preciso manter o corpo em forma e alguns cuidados. Voltamos já.
Estamos de volta e vamos falar sobre uma ação inédita realizada em âmbito estadual para o combate à corrupção. O Comitê Estadual Temporário de Apuração de Denúncias do Governo do Estado, criado com o objetivo de encaminhar providências administrativas ou judiciais e responsabilizar os envolvidos em lesionar os cofres públicos estaduais, realizou sua primeira reunião nesta segunda-feira. Na ocasião, uma das deliberações foi de que as secretarias que têm denúncia de envolvimento na Operação Lama Asfáltica façam um levantamento e apuração da responsabilidade de servidores. Dessa forma, o número de funcionários estaduais envolvidos na operação pode aumentar. Economia, o valor que deveria ser o salário mínimo em Campo Grande e em outras 26 capitais do Brasil voltou a aumentar. A informação é da pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Em maio foi constatado que era preciso ganhar R$ 3.777,93 para se manter uma família. Novo levantamento revelou que, em abril, essa mesma estatística indicava ser necessário o salário de R$ 3.716,77. O departamento divulgou ainda que Campo Grande teve o menor aumento no preço da cesta básica no mês passado, 3,39%. O preço da cesta ficou em R$ 401,63 no mês de maio. E uma situação, no mínimo, questionável. Você sabe quanto cada um de nós paga por mês de taxa de iluminação pública? Pois é, um líder comunitário de Campo Grande foi estudar o assunto. Ele acabou descobrindo que não há clareza na definição dos critérios usados para se chegar a esses números. Resultado, cada consumidor paga um valor diferente. Injusta. É assim que esses comerciantes consideram a taxa que pagam pela iluminação pública em Campo Grande. Com a conta de energia em mãos, Jones, que tem uma sorveteria na Avenida Afonso Pena há mais de 13 anos, chama de absurdo o fato de ter que pagar quase R$ 100 por mês de taxa por um serviço que ele considera muito mais barato. Temos aqui numa quadra 3, 4 postes de iluminação pública e cada comerciante paga. Tem em torno aqui de 40, 50 comerciantes pagando esse valor. Então é um valor exorbitante que vai para o cofre público. E o que é feito com esse valor, né? Todos perguntam. Mesma opinião da dona Sônia. Ela não concorda em pagar cerca de R$ 80 só com a taxa de iluminação de rua. A senhora acha que deveria ser feita como essa cobrança? Eu acho que seria uma porcentagem bem menor dos valores que a gente paga, porque o consumo já vem alto. Mas essa porcentagem que eles colocam em cima aqui é muito caro. Para tornar a cobrança mais justa e coerente, este líder comunitário acredita que deve ser feita uma revisão na tabela que define o valor da taxa. Atualmente, o cálculo é feito com base no consumo de cada loja. A gente entende que é injusto porque quando se dá 6 horas que o comerciante está fechando a porta, aí que vai ligar a luz dele. Então, se fosse feita uma cobrança baseada no consumo, ou chamado planilha de custo, a gente teria uma conta que seria dividida entre nós. Então, hoje em dia, com essa multiplicação, a lei autoriza cobrar de quantas pessoas moram nos apartamentos, no comércio ou no bairro. Se porventura for construída várias casas naquele quarteirão, tinha 40 casas, de repente fez um condomínio e estendeu para 200 e poucas casas. A quantidade de postes de luz é a mesma, mas o recebimento da combustível vai ser 5, 6, 7 vezes maior. Por meio de nota, a Prefeitura diz que os cálculos da taxa são feitos pela concessionária de energia elétrica. Já a Energisa pede que os consumidores que se sentirem prejudicados procurem a concessionária com a conta de energia em mãos e os documentos pessoais. Atenção, estudantes que pretendem ingressar em uma universidade. Começam hoje e terminam na sexta-feira, dia 10, as inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos. O programa oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em cursos de nível superior. Informações no site prouni.mec.gov.br.
E agora vamos falar de uma prática que conquista adeptos aí pelo mundo, mas que requer cuidados ao ser praticada. É o fisiculturismo. O esporte ajuda a aumentar o volume muscular, mas para manter o corpo definido é preciso evitar abusos. Confira mais detalhes na reportagem da nossa parceira, a TVE Paraná. Em busca do corpo perfeito, mais e mais pessoas têm se tornado adeptas do fisiculturismo. E não são apenas os homens que aderiram aos treinos pesados. Os campeonatos costumam reunir homens e mulheres. Mas malhar intensamente, com grandes cargas, exige cuidados. O excesso de peso pode afetar e comprometer as articulações. A grande regra para a pessoa que está fazendo exercício é: sentiu dor, uma dor que é persistente, tem alguma coisa errada, você precisa avaliar o que está acontecendo. Treinar corretamente e se alimentar da forma adequada são essenciais para quem quer aumentar os músculos. Mesmo que a pessoa tenha vontade de ficar mais forte, é fundamental estar atento aos próprios limites. Por isso, é importante evitar abusos. Mas para chegar ao resultado esperado, além do treino e da alimentação caprichada, muita gente investe nos suplementos alimentares. Apesar das possíveis vantagens de alguns destes produtos, o consumo também requer moderação. Uma boa dieta, na maior parte das vezes, é suficiente, mas às vezes a pessoa acha que ela precisa um pouco mais ou ela tem dificuldade no dia a dia de ter esse aporte proteico em função de correria do dia a dia. Então ela pode usar um suplemento de proteína como uma forma de complementar o que ela está usando no seu dia a dia na alimentação. Outro recurso adotado por alguns competidores é o uso de anabolizantes. Os riscos são grandes e, a longo prazo, é bem possível que os prejuízos sejam bem maiores que os benefícios obtidos com a utilização deste tipo de droga. Eu só usei anabolizante por um ciclo de alguns meses. Fez mal para o seu organismo. Se isso é uma coisa que vai trazer grandes problemas ou não, nem todos vão ter. Mas a grande pergunta é: vale a pena correr esse risco? O Tiago é um dos que aposta na disciplina para melhorar o físico e atingir os próprios objetivos. Ele sabe que modelar o corpo leva tempo. Além da dedicação, ele tem acompanhamento médico para atingir os melhores resultados. Não é simplesmente em 2 semanas que você faz um trabalho para se apresentar e vir a competir. Primeiro de tudo tem que ter uma periodização, um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento do educador físico, para você ter um caminho a trilhar aí com sucesso, preservando primeiramente sua qualidade de vida, seu bem-estar e sua saúde. E a gente volta a falar de saúde. O secretário adjunto da CESAL, Vitor Rocha, foi o entrevistado de hoje no Jornal do Rádio. O assunto: as ações de prevenção da gripe H1N1 e o tratamento nos postos de saúde. O que a gente aproveita a oportunidade para falar? É justamente quais são as medidas de prevenção e controle em relação à transmissão. O que é a H1N1? Na verdade, é um vírus, da gripe, uma influenza, que é uma infecção causada por esse vírus, que é transmitido geralmente por contatos com salivas. Geralmente o paciente que está gripado tosse, espirra, ou diretamente do contato com a pessoa gripada, ou essa pessoa espirrou, colocou saliva, gotícula de saliva na tua mão e pegou no ônibus, pegou na maçaneta da porta. Então é importante a higienização das mãos. Então, assim que possível, higienização das mãos em relação a, se não tiver água e sabonete disponível, o álcool em gel é fundamental. Volta então aquela... A gente não devia ter parado, de carregar o álcool em gel e tudo mais, né? Exatamente. Isso é uma medida fundamental para que a gente consiga evitar isso. Uma coisa importante que a gente, além disso, os pacientes que estejam gripados, então é importante que eles procurem assistência médica. Então, o primeiro sintoma de febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, mal-estar, indisposição, que procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência para que seja feita uma avaliação médica. E o ideal do início do tratamento é nas primeiras 48 horas do início do Tamiflu. E, doutor, responde para a gente a respeito desses números novos. A Prefeitura já tem um levantamento atualizado? Isso. Diariamente, como eu falei, nós temos esse levantamento. Da última semana epidemiológica, os dados aqui dos casos atendidos em Campo Grande de 2016, realmente esse
que foi divulgado esses 234 casos, residentes em outros municípios que foram atendidos em Campo Grande, 29, residentes em Campo Grande, 205, e o número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, ou seja, por uma complicação, até o momento foram 9, né? Então, as medidas que o município estão tomando, além da vacinação da população do grupo de risco, que nós temos os dados aí, que o município chegou a 96,46% da vacinação do grupo prioritário. Então, isso está historicamente um resultado muito bom, tendo em vista que nós temos aí uma meta acima de 80% do cumprimento já é satisfatório. Praticamente em todos os grupos de risco, os idosos foram vacinados, todos, 100% deles, da população estimada. Temos aqui os profissionais da área de saúde, a população privada de liberdade também terminando a vacinação essa semana aí, em todas as unidades carcerárias do município de Campo Grande. Duas únicas faixas etárias que nós quase cumprimos a meta foram as crianças menores que 5 anos e gestantes, que chegamos a 75% e 77% de cobertura. É importante analisarmos que nós devemos ter alguma novidade para esses grupos aí, gestantes e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Como é que está o nosso município para receber essas pessoas que já está comprovada a HN1, ou aquelas que têm suspeita, né? O atendimento é mais rápido, existe uma prioridade para isso? Sentiu sintoma, né? Chego lá, é muita fila, o horário, como é que está isso? Todos esses pacientes que procuram as nossas unidades, eles primeiro passam na classificação de risco, de acordo com a gravidade, e aí após essa classificação de risco, ele é encaminhado para consulta médica de acordo com a gravidade. E aí, baseado nisso, o médico faz a avaliação clínica, se precisar pedir algum exame, é solicitado um hemograma, um raio-x, e se tiver alguma outra, o paciente tiver comorbidade ou um sintoma gripal, que se pense na possibilidade de H1N1, é introduzido o tratamento do Tamiflu, aí, que é um comprimido de 12 em 12 por 5 dias. E essa questão do tratamento com o Tamiflu, qualquer pessoa assim, que tiver com sintoma pode tomar, ou existe sim uma precaução para que não se banalize o uso do remédio? A utilização do Tamiflu é a critério médico, então ele passa na avaliação médica e, se houver necessidade, o profissional de saúde está preparado para esse atendimento. Tem gente que não pode tomar o Tamiflu, doutor? Ele assim, desde que seja diagnosticado, né? A não ser que já tenha uma alergia, mas isso é raro. Mais de 99,9% da população não tem nenhuma contraindicação para a utilização do Tamiflu. Quando necessário. Né? Quando necessário, exatamente. Fique claro isso, né? Eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, a respeito de como eu posso saber que eu tenho um sintoma que pode ser H1N1. Tem gente que fala assim, há 48 horas a pessoa já está perto aí do óbito. E não, na verdade, uma pergunta excelente, Lívia, porque nós temos os sinais e sintomas. Então, qual é o sinal? É uma gripe. É uma gripe com febre, tosse, dor de garganta, associada a outros sintomas. Indisposição, dor no corpo, mialgia, ou seja, dor muscular, indisposição. E aí, esse paciente ele é orientado a passar em consulta médica, nessa avaliação, e aí, sendo aventada a possibilidade da infecção pelo H1N1, aí imediatamente já é introduzido a medicação que é o Tamiflu. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvms.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.